boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar. Vamos pegando a nossa água para receber o nosso remedinho. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos, em nome do Mestre Jesus. Pegando sempre a nossa água. Daqui um pouquinho, vamos começar o nosso Evangelho no Lar. Em nome do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Isabel, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos nos preparando. Os benfeitores amigos já se fazem presente. Vamos trazer Jesus para dentro do nosso lar. Como todos os domingos, às 19 horas, nós fazemos esse evangelho no lar. Nesse tempo agora de pandemia, é muito bom deixarmos o nosso computador, nosso celular, trazendo mensagens de fé, de esperança, trazendo os ensinamentos de Jesus, deixando dentro do nosso lar. Assim, todos aqueles que conosco estiverem, aqueles irmãozinhos menos felizes que estiverem conosco, também vão receber essa evangelização. Boa noite, Sandra, minha amiga. Boa noite, Maria Dominga. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Daqui um pouquinho vamos começar, vamos pegar a aguinha, nos preparar. Aqui o domingo foi bom, graças a Deus. Teve um solzinho depois de bastante chuva. Tudo bem. O vírus, nós precisamos nos cuidar, cuidar de quem amamos, usando máscara, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está tranquilo? Me ouvem? Tá lenta? Mas vai ficar o vídeo, né, Sandra? Fica o vídeo, depois tu olha, não tem problema. Deixa tocando. Tudo que vem de Jesus é bem-vindo no nosso lar, não é mesmo? Não pode olhar agora, não tem problema, assiste depois, ou só ouve, não precisa assistir, tem várias opções. Graças a Deus temos a tecnologia a nosso favor. Às vezes ela dá um probleminha, né? Como já deu comigo. Já tive que me salvar no celular, aí o celular bateria baixa, mas tudo isso são coisas que podem acontecer. Espero que já estejam todos com a sua água, seu copo, sua jarra, sua garrafinha. E vamos elevar o nosso pensamento nesse momento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo por mais uma semana de trabalho, de estudos e pedindo as bênçãos para mais esse momento. Que os trabalhadores da tua seara, Mestre Jesus, possam adentrar os lares de todas essas irmãs, esses irmãos que nos assistem nesse momento, levando a paz, a harmonia,
levando, Mestre, aquilo que só tu sabes das nossas verdadeiras necessidades. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um nesse momento. Ilumina a mente, o coração, fortalece-nos, dá-nos a sabedoria necessária para a resolução de todos os problemas que a nós chegarem. Abençoa e que possamos receber nas nossas águas, no fluido benéfico, para todas as dores do corpo e da alma, que a nossa fé em Ti, Mestre, nos traga o melhor possível. Muito obrigada, que assim seja. Nós vamos falar hoje, para quem gosta de acompanhar, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, pois eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Precisei de abrigo e me abrigastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos te visitar? Na verdade, aqui acima então os justos lhes responderam, mas aqui está responderão no futuro, e não foi no passado. E o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Em seguida dirá àqueles que estarão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, e de ao fogo eterno, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de abrigo e não me abrigastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente e preso e não viestes me visitar. Então eles também lhes responderam: Senhor, quando nós te vimos ter sede, fome, sem abrigo, sem vestes, preso, doente, e deixamos de te assistir? E ele lhes responderá: Em verdade, vos digo que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de dá-las. E estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Na verdade, aqui deve estar mesmo no futuro, e eu me equivoquei no momento do verbo, porque diz que o rei vai perguntar. Então, sim, responderão. Mas aqui, como em tudo, como em todos os ensinamentos de Jesus, Jesus nos pede a caridade.
aquela caridade pura. Não precisa ser só material. Aqui fala, deste de comer, tive sede, fala, né? Mas quantas vezes não enxergamos alguém na própria família que está precisando de um alento, de um carinho, de uma palavra, de um abraço? Hoje não podemos sair abraçando, mas na nossa família, aqueles que conosco convivem, não tem problema. Então vamos pegar esses ensinamentos de Jesus e trazer para o nosso cotidiano. O que estamos fazendo? É fora da caridade que Jesus diz que não há salvação. Mas não é aquela caridade, vou lá e dou o meu quilo de arroz e não quero saber. Não é essa. É uma coisa mais pura, mais natural, que todos nós podemos fazer. E nem sempre precisando de dinheiro. E aí Jesus nos diz que sempre que fizermos isso para alguém, sempre que nós fizermos a caridade para alguém, é a Ele que estamos fazendo. É para Ele que estamos fazendo. Assim como nós, ao deixarmos de fazer, também é para Ele que nós estaremos fazendo. Então se levantou um doutor da lei e lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que leste nela? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste bem, respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Então aqui está contido o que Jesus quer de nós. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o despojaram, cobrindo-o de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vinha e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano, que vinha em uma viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu-o e se tocou de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. E colocando sobre seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: Cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei na minha volta. Qual destes 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai, pois, e faze o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus, como sempre, trazendo em forma de história, de parábolas, ele usava bastante, para trazer para a realidade daquele povo os ensinamentos que ele queria deixar. E ainda hoje, será que nós não encontramos alguém que a gente possa ajudar nesse sentido? Tem uma história de um senhor que tinha epilepsia e ele caiu no ônibus. As pessoas do ônibus, pensando que ele estava alcoolizado, simplesmente retiraram ele para fora do ônibus e largaram na calçada. Será que esse senhor recebeu ajuda ali? Ele não foi próximo de ninguém. Às vezes, quando estamos em grupos, coisas assim,
Isso se vê bastante entre os jovens. Muitas coisas acontecem, porque quando estamos unidos, assim como podemos nos unir para o bem, também nos unimos para o mal, e nós sabemos disso. Às vezes, falar mal de alguém, quando estamos num grupo e alguém fala, nós poderíamos nos calar, colocar a água da paz, né? Mas não, muitas vezes ajudamos. E isso não faz parte dos ensinamentos de Jesus. Ele quer a paz, quer a união, que possamos realmente ser irmãos. Então, ao colocar essa pessoa para fora do ônibus, foi mais ou menos como o levita que passou e deixou lá o homem semi-morto. O sacerdote que passou fez que não viu. Nós precisamos ser esse samaritano mais vezes, começando dentro do nosso lar. Começando dentro do nosso lar. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que ele não cessa de recomendar, e cujo exemplo ele próprio dá. Orgulho e egoísmo. Eis o que ele não cessa de combater. Mas Jesus faz mais que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em tempos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus dá do julgamento final, como em muitas outras coisas, é preciso levar em consideração a figura e a alegoria. Para homens como aqueles a quem falava, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais, vivas e capazes de impressionar. Para ser melhor aceito, tinha mesmo de não se afastar das ideias pré-estabelecidas. Quanto à forma, reservando sempre ao futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente, mas, ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os argumentos da sentença? Sobre o que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foi cumprida esta ou aquela formalidade? Se foi mais ou menos observada essa ou aquela prática exterior? Não, ele apenas questiona uma coisa: a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa sobre a ortodoxia da fé? Faz distinção entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus põe o samaritano, visto como herege, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Portanto, Jesus não faz da caridade apenas uma das condições da salvação.
mas a única condição. Se houvesse outras a serem realizadas, ele as teria expresso. Se coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, é por ela conter implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E também porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O maior mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele acabara de calar a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento e o primeiro. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Caridade e humildade, este é, portanto, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás teu Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescenta: eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, faremos contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem encontram-se resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. E a caridade necessária, segundo São Paulo, que disse: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas se não tivesse caridade, não seria mais que um bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses, não se gaba e não se irrita com nada, não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Permanecem hoje essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu de tal forma essa grande verdade que diz: se eu tivesse a linguagem dos anjos, se tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade,
eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocamente coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ele faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. A importância da caridade. Não aquela caridade que fazemos para aparecer, para nos mostrar. Ah, eu dei tal coisa, eu fiz tal coisa. Se ficamos falando, perdemos o mérito. Mas aquela caridade que fazemos de coração. Como disse Jesus, não dá só o nosso supérfluo, mas dá um pouquinho do nosso necessário também. Nessa fase que estamos passando, que vai passar, como Maria deu o recadinho para Chico, tudo passa, isso também vai passar. Muita gente está precisando de auxílio, muita gente. Que antes não precisava, tinha os seus trabalhos, hoje precisa. Então, a oportunidade, se quisermos praticar a caridade, uma boa oportunidade é agora. E aí nos diz o seguinte: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Esse dogma é exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Sim, porque se diz fora da igreja, não é fora da igreja, é fora da caridade que não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da verdade. Em vez de estimulá-los ao amor a seus irmãos, sustém e sanciona a irritação entre os sectários de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente amaldiçoados por toda a eternidade, mesmo sendo parentes ou amigos nesse mundo. Ignorando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo de repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for sua maneira de adorar a Deus, e eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles lançam entre si o anátema, perseguem-se e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, pois acreditam-se reciprocamente condenados e sem volta. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, da mesma forma exclusivista, pois não há uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode gabar-se de possuí-la inteiramente, uma vez que o círculo de conhecimentos cresce sem cessar e as ideias retificam-se a cada dia? A verdade absoluta não é partilhada senão pelos espíritos da mais elevada ordem, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado saber tudo. Ela não pode aspirar senão à verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus tivesse instituído a posse da verdade absoluta como condição expressa da felicidade futura, e isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por cada um. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho,
admitindo que é possível salvar-se, seja qual for sua crença, desde que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação, e como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e perpetuaria o antagonismo. Ou seja, cada um puxaria para a sua crença, para a sua igreja. Não é isso que Jesus quer de nós. Somos todos irmãos, sim, todos filhos de Deus. Vamos pensar nisso? Vamos praticar a caridade? Vamos colocar como desafio nessa semana para nós? Encerrando aqui o evangelho de hoje, esperando por vocês no próximo domingo. Vamos rogar nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele e aos benfeitores amigos que tragam, que venham em nosso benefício, pedindo que possamos ter uma semana de paz, de harmonia em nossos lares, que cada um de nós receba segundo a sua necessidade, seu merecimento, contando sempre com a assistência dos benfeitores espirituais, esses trabalhadores incansáveis da seara do Mestre. Basta nos calar e elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e rogar, pedir, porque nenhuma prece fica sem resposta. Disso temos certeza. Abençoa, Mestre Jesus, cada lar que nos recebe nesse momento. Ilumina a mente e o coração de todos, dá sabedoria, força para enfrentar os obstáculos. Ilumina, Mestre, o coraçãozinho, trazendo a paz. Retira a ansiedade, Mestre. Retira o desamor, trocando tudo isso por tudo de bom, que já temos os dons dentro de nós por sermos filhos muito amados de Deus. Muito obrigada e que assim seja. Um grande abraço a todos e que possamos estar aqui reunidos no próximo domingo. Um beijo.